Olá, hoje é segunda-feira, dia 16 de fevereiro de 2015, segunda-feira de carnaval, e nós estamos aqui na Record News Espírito Santo com mais uma edição do programa Esporte Record News. No programa de hoje, entre outros assuntos, você confere a história de Jéssica Carlini, capixaba, boxeadora, tem amplas chances de representar o Espírito Santo nas Olimpíadas do ano que vem. Você também confere no programa de hoje a história de um maratonista que quer cruzar o Espírito Santo correndo. Já tem até data para acontecer, vai ser no mês de março. E ainda, o Serra Futebol Clube, de tantas glórias, de tantas alegrias, de tantos títulos, está fora do futebol profissional. Mas participa de um projeto social com o objetivo de fortalecer as categorias de base e voltar a brilhar no cenário futebolístico do Espírito Santo. E no programa de hoje eu também converso com o professor de Educação Física que vai dar a dica certa para você, que é atleta, amador ou profissional e que neste carnaval está enfiando o pé na jaca. Daqui a pouco a gente volta com tudo isso e muito mais. O Esporte Record News já está no ar. Muito bem, logo na abertura do nosso programa eu quero te lembrar que você pode acompanhar a gente também pela internet de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Basta você acessar www.sinoticias.com.br/recordnewses. Se você quiser interagir com a gente nas redes sociais, anote aí o nosso endereço no Face, facebook.com/recordnewses. E se você quiser mandar sugestões de pauta para o nosso programa, serão bem-vindas. O nosso endereço eletrônico é o esporte@recordnewses.com.br. A gente começa o programa de hoje mostrando a história de Jéssica Carlini. Ela é boxeadora, capixaba, quer disputar as Olimpíadas do ano que vem, quer representar bem o Espírito Santo e o Brasil. Nosso repórter Paulo Duarte foi lá conferir de perto o treino da atleta. Jéssica Carlini já foi destaque da seleção brasileira de boxe em um campeonato mundial. A capixaba tem agora um novo foco, Olimpíadas 2016. As Olimpíadas é meu sonho, né? Acho que é o sonho de cada atleta, estar representando o maior campeonato do mundo, que é as Olimpíadas. Então, para mim vai ser um desafio. Para que um sonho seja realizado, outros acabam ficando para depois. Jéssica já sabe como será a vida nestes meses à procura do índice olímpico. A gente tem o Campeonato Brasileiro, que vai ser em julho, que é um dos principais, mas a gente vai em São Paulo, Rio, Aracaju, vai vendo os campeonatos assim e pegando o ritmo, né, e lutando na categoria, que vai ser uma categoria diferente para mim. E a gente vai tentar até o final do ano conseguir alguma coisa. Praticamente 24 horas por dia vou estar aqui com a minha segunda família, né? Os treinamentos vão ficando cada vez mais acelerados e a expectativa de sucesso também na cabeça dos treinadores começa a fazer com que isto e muito mais aconteça em termos da academia para a grande Jéssica Carlini. Hoje a gente está dando maior ênfase em cima dela para que o Espírito Santo em si e o Brasil consigam uma medalha com Jéssica. É isso que a gente está querendo. A carga de trabalho aumenta muito? Aumenta muito, sendo bastante exigida. Ela tem no máximo aí 8 horas por dia de treinamento, não só de boxe, mas em outras áreas. Então, uma carga bastante alta. A partir de agora, os treinamentos, a maneira de vida e tudo mais o que possa acontecer na vida de Jéssica Carlini vai refletir no boxe feminino do estado do Espírito Santo. Portanto, a partir de agora, é treinar, torcer, vibrar e esperar as Olimpíadas de 2016 para que o boxe feminino do Espírito Santo esteja também representado na pessoa de Jéssica Carlini. O que vai ser muito bom para o Espírito Santo, né? A gente já tem o Yamaguchi Falcão, que deve nos representar e muito bem também nas Olimpíadas. Agora a Jéssica Carlini, com todo esse potencial, sendo aí uma das promessas do boxe feminino. A gente vai mostrar agora um corredor do norte do estado que pretende cruzar o Espírito Santo correndo. Você vai ver que ele já está se preparando e já tem data marcada para iniciar essa proeza. Vai ser no mês de março.
Norte a sul do estado, eu saio dia 9 de março na ponte, 5 horas da manhã, em Pedro Canário, e pretendo correr 60 quilômetros cada dia. Está parando em São Mateus, depois Linhares e assim sucessivamente. Quando parar nesses pontos eu preciso, e tenho procurado por essa ajuda, está anunciado no Facebook, a questão de hospedagem, de alimentação, para eu estar dando sequência, inclusive gasolina, vai ter um colega apoiando, um carro me acompanhando, então vou estar fazendo esse trajeto e pretendo chegar daí 10 dias em Presidente Kennedy, chegando no Rio de Janeiro. Então, sai da Bahia e chego ao Rio. Agora, como é que surgiu a ideia de fazer uma maratona como essa? Rapaz, isso é um sonho já um pouco já envelhecido, né? Eu tenho 7 anos correndo e há 6 anos eu tive esse desejo e ficou guardado por um tempo. Inclusive, eu ganhei um livro, logo na época que pensei nisso, que contava a história de um certo pastor americano que fez algo semelhante. Então, isso acabou florescendo mais, só que como houve pretensão olímpica, como o ano de 2013, 2014 eu batalhei muito para ficar entre os 10 melhores do Brasil, e isso pode gerar um desgaste muito grande, atrapalhar nas competições menores. A prova que não atrapalha tanto foi hoje, por exemplo, que quarta-feira que passou fiz um treino de 60 quilômetros. Então, supostamente eu não estaria em condições de fazer os 6, mas fui o quarto hoje, graças a Deus. Agora, as pessoas que quiserem te ajudar, como é que elas podem fazer? A forma mais simples de ter acesso a contas e tal é o Facebook. O meu Carlos Eduardo Conceição Correia, entre parênteses, Carlos Maratonista. Se buscar o Carlos Maratonista, deve estar encontrando lá também. E lá vai ter contas no Bradesco, Banesp, Caixa, vai ter N contas. Além de que eu tenho dito, às vezes a ajuda pode ser bem simplória, bem pequena, às vezes um troco na lotérica. Mas vai ajudar a completar o percurso. Vou completar o percurso. E às vezes vai ter alguém que possa me acompanhar no trajeto, porque 60 quilômetros gera muito desgaste. Então, se você chegar e falar assim, eu vou te acompanhar por 10 quilômetros, isso já é significativo, isso já ajuda. Legal. Legal, boa sorte para você aí, sucesso nessa sua empreitada. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai conversar com o professor de Educação Física, Ney Robson. Ele vai dar as dicas para você que nesse carnaval está enfiando o pé na jaca, mas que quer já na quarta-feira de cinza voltar aos treinamentos. É um instante só e a gente está de volta. Muito bem, já estamos de volta com o Esporte Record News aqui pela Record News Espírito Santo. Lembrando a você que o nosso programa é semanal, todas as segundas, sempre a partir das 18h30, você confere o que de melhor aconteceu no final de semana, o que vai acontecer na semana que está começando e ainda matérias com os capixabas que são destaques no cenário estadual, nacional e até mundial. Mas como hoje é segunda de carnaval e tem muita gente aí que já está desde sexta-feira enfiando o pé na jaca, a gente vai conversar agora com o professor de Educação Física, Ney Robson. Ele vai nos falar qual a maneira ideal para voltar aos treinamentos depois que passar tudo isso. Ney Robson, obrigado por ter vindo, ter interrompido o seu carnaval para participar aqui com a gente. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. E ao meu lado, o nosso comentarista de ouro, Paulo Duarte. E aí, tudo bem, Flavinho? Ney, um abraço. Galera, tranquilo, mas principalmente pensando que essa história, como é que começar tudo de novo? Segunda-feira de carnaval, o cara tá pensando na quarta-feira de cinzas, não tá nem aí. Quando chega na quarta-feira, final de semana, ele já começa a dizer, bom, agora eu vou voltar. E como é que volta no barato? Essa é a grande interrogação. Essa é a questão que a gente vai discutir agora com o professor de Educação Física, Ney Robson. Penso eu que é mais difícil para o atleta amador voltar do que para o atleta profissional, aquele que já tem uma consciência formada. Mesmo para ele é difícil, porque se ele tem uma folguinha e quer exagerar um pouquinho, ele tem que voltar por causa dos compromissos dele. Mas o atleta amador é mais na base do... um pouco mais desleixado, como você disse, e aí a coisa é mais difícil, né? Queria que você nos falasse um pouco sobre isso. Questão do atleta amador, ele não tem aquela regra de... Tem uma regra de treino, mas não como o cara que treina, que a maioria do pessoal que treina já tá no meio da pista, tá treinando, tanto a galera da corrida, tanto a galera da bike. O amador não, ele dá uma parada no carnaval, em qualquer feriadão ele dá uma paradinha, e mete o pé na jaca mesmo. Ô Flávio, o detalhe é o seguinte, ele tocou no assunto da bike, mas quando acontece exatamente o contrário daquilo que você falou, o cidadão trabalha a semana inteira, aí tem o feriado, tem o carnaval, ele pega a bike, pega todo o esquema, vai pra praia, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não, isso não é pior do que aquilo que você estava dizendo, do cidadão que chega no final do feriado, ele tenta dar um time? Com certeza, isso acontece muito, né? É igual o atleta de final de semana. Trabalha de segunda a sexta, chega sábado e domingo, quer ir pra praia, quer correr, quer nadar, quer pedalar, quer fazer tudo.
Inicialmente, quando a gente faz um treinamento, a gente faz um treinamento prolongado. Então, é uma questão de meses, é uma questão certa. Tem um planejamento, né? Tem um planejamento onde a gente faz até mesmo esses descansos que tem como feriado, que tem que dar sempre uma porrada, mas tem que dar um descanso também. Certo. Agora, Ney, eu queria te perguntar o seguinte, quais são os riscos dessa volta às atividades físicas depois de um final de semana prolongado, depois de 5 dias de total descanso e de desleixo? Porque o sujeito abusa um pouco na comida, tem aquela churrascada, tem a cervejinha que não falta. Então, o cara, ele aproveita esses 4 dias para dar essa relaxada mesmo. Mas quer voltar na quarta-feira de cinzas ou na quinta-feira? No caso do Paulo, que é ciclista, só na segunda. Mas tudo bem. Aí, essa galera que está voltando, quais são os riscos mais eminentes de contusão? Então, o risco é muito maior, né? Porque o cara praticamente ele para, então ele come errado, se hidrata menos. Hoje em dia não tem jeito, a hidratação é fundamental. Evitar sal, evitar açúcar. Então você acaba que o organismo dá uma bagunçada. Então seu organismo fica mais bagunçado, às vezes a imunidade abaixa. Então a primeira porrada que ele dá, ele já pega uma gripe, já fica mais cansado. Então tem que sempre começar mais tranquilo. Exatamente. Qual é então a orientação para quem vai voltar aos treinos depois que passar esse carnaval? Por exemplo, no grupo de corrida a gente já treina quinta-feira agora. Quinta-feira você vai treinar o nosso grupo de corrida. Quinta e sábado a gente já treina. Mas esse pessoal que vai treinar com você é o pessoal que está solto aí no carnaval? A maioria. Alguns sim, alguns sim. E como é que vai ser difícil nos treinamentos? Vamos fazer um retorno mais devagar. Trabalhar um pouco mais a frequência menor, trabalhar um treinamento de menor impacto. Recupera logo o condicionamento? Vamos botar em torno de uma semana, a gente já começa a pegar um pouquinho mais de embalo. Que agora vem já um monte de prova aí. Maratona, alguns vão fazer ultramaratona, então a gente já pega já um embalo já começando em março para botar para quebrar logo. Tá certo. Paulo Duarte. Não, o detalhe é o seguinte, quando você falou de maratona e tudo mais, o nosso assunto é pós-carnaval, mas me chamou a atenção ali, professor, aquele atleta que vai pegar de Pedro Canário até o Rio de Janeiro, 60 quilômetros por dia. Mesmo um atleta, ele tem aí a sua preparação, mas é possível conseguir tudo isso, mesmo sendo um atleta de ponta, num calor assustador como nós estamos passando? Então, o cara quando faz isso é uma ultramaratona. Então ele já vem preparando. Você viu que ele está de 6 a 7 anos que já vem treinando com aquele foco de fazer longas distâncias. Então esse é o tempo que o cidadão pode levar para chegar ao ponto que ele chegou? Alguns sim, a gente não pode falar se cada pessoa tem um objetivo diferente e tem até uma individualidade biológica diferente. Então, por exemplo, eu posso estar treinando muito tempo e conseguir fazer uma maratona, quando eu posso estar treinar um pouco menos de tempo e já conseguir fazer uma ultramaratona. Eu tenho alguns atletas que vão fazer agora em maio 100 quilômetros. 100 quilômetros? Vai sair de Vitória até Anchieta. Num tiro só? Vai numa porrada só, vai demorar um dia mais ou menos, que eles pegam de 6 horas da manhã e chega por volta de 6 horas da noite. Certo. E é uma competição que já está virando aí no estado já a terceira competição e a gente sempre está participando. Em junho? É em maio. É em maio? É em maio. Não é na festa lá do Santo depois do 1º de maio. Certo. Já pega um feriado, já quebra o feriado já, então... Aí tem uma outra preocupação, né? A galera que vem lá do feriado do dia 1º de maio. Do dia 1º, que é sexta-feira. Vamos falar desse feriado aqui. Inclusive, esse ano tem muito feriado prolongado, hein? Coisa boa, 12, né? Mas vamos falar desse final de semana especificamente, esse final de semana em que a gente está dizendo o seguinte, para a galera que está curtindo o carnaval, que está exagerando um pouquinho na bebida, porque carnaval as pessoas relaxam um pouco mesmo, aquelas pessoas que praticam atividade física com frequência acabam relaxando, e o Ney Robson está explicando a maneira ideal de voltar às atividades físicas quando passar o carnaval, na quarta ou na quinta-feira. Agora, tem gente também que tem uma consciência um pouco diferente disso que a gente está falando. Tem gente que aproveita o carnaval desde sexta-feira e vai ficar até quarta, descansando, sem beber, sem exagerar na comida e treinando muito, o que também é muito bom, né? Porque fica com a cabeça despreocupada de qualquer outra coisa. É, isso aí. Tem alguns atletas nossos do nosso grupo que estão treinando, que treinaram sábado, descansaram domingo, já treinaram hoje de manhã e vão treinar quarta-feira e estão num embalo bacana, que mesmo com o nosso feriado a gente mandou planilha para todos esses atletas. Inclusive eu mesmo já dei uma pedalada no final de semana, amanhã vou dar uma corrida e quinta-feira eu volto a correr de novo já com o pessoal do grupo de corrida. Você vai correr quando? Amanhã e quinta? Amanhã e quinta. Quantos quilômetros?
Eu tô na fase de começo de maratona, então eu já tô treinando um pouquinho mais longo. Uns 15 quilômetros? Não, amanhã eu vou fazer uns 12 quilômetros. Faz 15, corre 3 pra mim, que amanhã eu não vou poder ir, não. Paulo vai pedalar esse final de semana? Sim, final de semana eu pedalei, agora hoje na segunda tranquilo, foi feito pela parte da manhã, terça e quarta tranquilamente, do centro a Camburi, lá no Atlântica Vire, e voltando até Santo Antônio. Tá com certo, 64 Ney. anos, Muito obrigado viu, por ter vindo aqui. Valeu, Queria que você obrigado. deixasse um recado para quem está nos assistindo, que é atleta que está... a carapuça está cabendo em muita gente que está aí, meu Deus, exagerei na bebida ontem, como eu vou voltar ao treinamento. 10 segundos. E o bloco, o pessoal que sai no bloco? Cantando, pulando, se exercitando, vale? Lembrar Vale? sempre, vale, pô, lembrar sempre da alimentação mais leve, né? Que, querendo ou não, sair pulando igual um doido também tem que ser muito atleta. Lembrar da hidratação, tem gente que dá uma hidratada até demais, né? E lembrar bem dessa hidratação e da alimentação leve, que é o que a gente usa no nosso treinamento e também serve para ir atrás do bloco, atrás do trio. Tá certo. Conversei aqui com o Ney Robson, ele que é professor de educação física, ele que treina uma equipe de maratonistas, de corredores de rua e que está aqui hoje contribuindo com a gente em pleno carnaval. A gente agradece muito a presença dele, a boa vontade em vir aqui trazer essas explicações e aí a gente finaliza esse bloco pedindo que as pessoas evitem os exageros, seja em qualquer circunstância, né? Exagero nunca é bom. Daqui a pouco a gente volta, eu e o Paulo Duarte vamos falar um pouquinho de futebol. O Serra Futebol Clube está com um projeto fantástico, tentando se recuperar no futebol do Espírito Santo. Um instante só. Já de volta com o Esporte Record News, nessa sua segunda-feira de carnaval, ao lado de Paulo Duarte aqui, para a gente falar um pouco mais do esporte do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho de futebol? Vamos aí. Cachoeiro desistiu mesmo da segunda divisão? Olha, a situação do Cachoeiro é difícil, Por viu, quê, Paulo? Flávio? Grana? É grana. Se na primeira divisão a coisa é um pouco mais complicada, você imagina na segunda divisão. A federação não está ajudando os clubes? Não existe aí uma ajuda oficial para a segunda divisão do futebol capixaba. Existe o patrocínio para a primeira divisão, certo, aonde nós temos aí o Banco do Estado, que faz aí todo o mise-en-scène. Agora, não tem para a segunda divisão e a grana é muito curta. E o jogador de futebol hoje, ele tem que ter no contrato dele o mínimo possível. Ou seja, no mínimo um salário de R$1.000, que ele tem que estar lá no contrato, isso tem que existir. E para fazer isso, depois o clube tem problemas na justiça. Por isso que tem um monte de clube endividado aí. Tem né? um monte de clube Eu endividado. estava pensando, se o Cachoeiro sair, Paulo, o que a gente vai ter? Sair já foi. Já foi mesmo, né? Já foi. Então o Cachoeiro saiu. Então a gente tem o 12 Futebol Clube, a gente tem O Espírito Santo. o Tupi e o Espírito Santo. O Tupi, o Espírito Santo, o Gel Laranjeiras que ficou. E o Serra, que tem aquela história de que joga, não joga, joga, não joga, o que eu particularmente acho difícil o Serra jogar. Não joga. Não, eu não acredito que jogue. Pode acontecer, porque a segunda divisão, ela foi, na realidade, ela foi para você, meu caro amigo telespectador, ela foi colocada adiada. Era dia 28, não é mais. Então você que está acompanhando a gente, era o jogo do 12 contra o Cachoeiro. Então foi adiado, vai haver uma assembleia, os clubes vão decidir o que vão fazer. Eu acredito que possa até surgir um convite para o Serra, mas não acredito que a presidência do Serra aceite jogar a segunda divisão. Embora um projeto social, esse que você anunciou, Flávio, possa vir a ser uma salvação, de repente, porque não é só do garoto de 9 anos. Tem também até o sub-20. Eu sei, Paulo, mas esse projeto social do Serra é um projeto para médio e longo prazo. Sim, mas... E aí, para um projeto como esse dar certo, tem que ter o planejamento e tem que se obedecer realmente... E esse planejamento existe. Esse planejamento de médio e longo prazo, como eu disse. Então, se o Serra aceita um convite para disputar a segunda divisão nesse momento em que ainda não está estruturado, esse é o meu ponto de vista, eu acho que aí é chover molhado. Mas veja bem, o Serra, nós estamos falando do Serra Futebol Clube. Pode vir a ser convidado. Não o projeto social, que é uma parceria. Existe uma diferença. Mas o Serra está com um time lá para disputar um campeonato como esse? Mas é coisa mais fácil na segunda divisão. Você vem cá, fulano. Faz um catadão. Vem cá, Anselmo, entra aqui, vamos lá. É a realidade, infelizmente, a triste realidade do futebol capixaba. Estes projetos que estão surgindo, estes projetos são, na realidade, para médio e longo prazo, para formalizar a sequência de um cidadão. Depois do jogador de futebol. É o que os outros times, todos os times deveriam ter feito ou estar fazendo, né? Um projeto planejado a médio e longo prazo. O Paulo Duarte esteve lá no Serra essa semana acompanhando esse projeto que a gente está falando, muito interessante por sinal. Vamos ver a matéria.
No Espírito Santo, assim como no Brasil, a base é a solução para os clubes de futebol. Mas na prática é bem diferente. Faltam recursos, sobram dificuldades, material, além de profissionais que possam dar o seu tempo em favor dos mais jovens. O Serra Futebol Clube não está participando do futebol profissional da primeira nem da segunda divisão. Mas existe uma preocupação muito grande da sua diretoria com relação à base, com o futuro do futebol serrano e também com o futebol capixaba. Para tanto, a diretoria do Serra firmou uma parceria que vai cuidar não somente da base do futebol, mas principalmente o cidadão, o atleta em si, para que ele tenha um futuro. O futuro também, quem sabe, do nosso futebol, do futebol capixaba. Renata é diretora da ONG que fez a parceria com o Serra Futebol Clube para cuidar primeiramente do jovem, torná-lo cidadão e depois atleta. Base é formação, é fincar alicerces, né? É você criar toda uma estrutura para que a pessoa depois tenha condições de ser um profissional completo. Não só na questão técnica, na questão tática, né, na questão do futebol em si, mas nas outras vertentes, porque a gente está falando de um ser humano que está sendo formado. E na base a gente está lidando com crianças e adolescentes. Dentro do campo de jogo, profissionais experientes estão prontos para colocar estes jovens em ação. O projeto trouxe um dos mais entusiastas das categorias de base para o Serra. Eric Bonfim é um ex-atleta profissional e hoje com uma larga bagagem na formação de jovens. A nossa intenção dentro do campo é realmente formar bons atletas, né? A gente estruturar totalmente essa categoria de base do Serra, desde o sub-9 ao sub-20, e fazer com que esses atletas tenham um mínimo de estrutura para trabalhar e que a gente possa fazer com que esses atletas também sejam inseridos no profissional, tanto aqui no Espírito Santo, como no cenário brasileiro e até mundial, por que não? Realizar o sonho de estar jogando futebol, crescer, se destacar no cenário nacional. Sonhos que fizeram o jovem Micael deixar a cidade de Monte Pascoal, no interior da Bahia, e vir para o Espírito Santo. Eu vim de lá da Bahia com o objetivo de se tornar um jogador profissional, e no Serra eu achei uma oportunidade maior de realizar um sonho que está dentro de mim, assim como tem vários garotos que estão com a gente que têm esse mesmo sonho. Os jovens de 15 anos em diante que têm o sonho de jogar futebol, conhecer a cidadania, se preparar para o mercado de trabalho e para a própria vida, eles podem, a partir de agora, procurar o Serra Futebol Clube, que nesta parceria com a Interfame está abrindo as portas para o futuro. E você vai marcar um golaço para a vida. Então, o que está esperando? A bola agora é sua. Legal, bacana a matéria, né? Tomara que dê certo lá no Serra, né, Paulo? Eu acredito, porque eles vão tratar, viu, ô Flávio, primeiro do jovem, estudando, mercado de trabalho, porque se não deu certo no futebol, ele vai sair dali e passar a ser simplesmente um atleta de final de semana, brincar e tal, e vai ser inserido no mercado de trabalho profissionalizante. Eu torço que realmente funcione e eu acredito. E que sirva de exemplo. Bom, final de semana, carnaval, os times estão todos de folga, né? A Desportiva treinou hoje. Foi um treinamento da Desportiva já visando os próximos compromissos. Porque a Desportiva tem uma situação no meio difícil. De semana aí tomou uma chapuletada do Atlético. Como já diziam os mais antigos, tomou um sapé caiaiá de 2-1. Caiaiá. Isso é muito velho também. Agora, a equipe do Vitória venceu o São Mateus, o Real Noroeste, Real Madrid. O Real Noroeste tá venceu longe. O Linhares por 3-2 e hoje a Desportiva está em quarto lugar. Não está bem a Desportiva, Tá não, foram duas burdoadas. E já começou a galera a implicar com o Vevé. E também implicar com o Ivan, que é um jogador que não caiu nas graças da torcida. O brasileiro tem essa coisa de botar a culpa no técnico, daqui a pouco estão pedindo a cabeça do Vevé. Mas já pediram no jogo de quinta-feira. Perdeu duas, troca o treinador. Não é o caminho, principalmente porque o Vevé não é de hoje, ele está pedindo reforço, ele está pedindo um plantel maior, tá? E tem uma condição hoje de ter um jogador que é o Maxwell, que jogou no Flamengo, foi campeão em 2009, campeão brasileiro pelo Flamengo. Mas não vai resolver nada sozinho. Não, é lateral esquerdo, mas já é um. O Charley ainda não disse o que veio. Desportiva, enfim, tem uma estrutura, tem tudo para fazer um bom trabalho, exemplo do que vem fazendo aí nos anos anteriores. Vamos esperar para a gente ver o que vai dar isso aí. Não vem bem. Não. Tomou duas porradas, né? 2 sapé caiaiá, está em quarto lugar.
uma posição inglória para torcedor da Desportiva Ferroviária, que aos pouquinhos vai chegando lá. Você volta, vai sair em que bloco hoje? Hein? Que bloco você sai hoje? Lá, hoje nós temos aí as Virgens de Caratuíra. Tá bom, então. Esse é o Paulo Duarte, que volta pro Carnaval. Obrigado por ter vindo, viu, Paulo? Um abraço, a gente também volta pro Carnaval e a você a gente pede que tenha muita aí, cautela. Né, Paulo? Muita calma. cautela, muito cuidado, sem exageros, né? Em tudo, sem exageros, em tudo. E aí que a gente possa estar aqui de volta na semana que vem, fazendo mais um Esporte Record News com as notícias do esporte do nosso estado. Grande abraço para você, bom Carnaval, juízo, hein? A gente se fala na segunda, se Deus quiser. Grande abraço, boa semana.